Começando aqui com a nossa primeira questão, tá? Que diz o seguinte: para o ensaio de nutrição, que testará 4 formulações proteicas em suínos, tá? Ou seja, aqui o pesquisador tem o interesse de testar 4 formulações proteicas para suínos. A amostragem disponível era de 24 leitões, certo? Então a amostragem disponível é de 24 leitões, tá? Todos da mesma idade, todos desmamados no mesmo dia, certo? Sendo que desses animais, 15 são machos e o restante, ou seja, as 9 eram fêmeas, tá? Essa era uma particularidade. Então, obedecendo o princípio de casualização, que a gente já viu sobre o princípio de casualização para a construção de desenhos experimentais, o pesquisador sorteou 6 animais para cada grupo, tá? Note que por este procedimento, um tratamento poderá eventualmente conter mais de animais de um só sexo, tá? Ele obedeceu o princípio da casualização, entretanto violou um dos outros princípios, que é o da uniformidade amostral, certo? Então aqui nós temos quatro tratamentos e ele quer distribuir os animais uniformemente, né, casualmente, entre os tratamentos, tá? E aí vocês que resolveram devem ter encontrado um problema de que não há como sortear todos os 24 animais de maneira uniforme nos tratamentos sugeridos, tá? Então, muita gente me procurou dizendo: ah, professor, eu vou eliminar um tratamento e dá certo. Só que isso não é o objetivo. O objetivo é testar os 4 tratamentos. Isso não pode ser alterado, né? Então a gente tem que fazer um certo arranjo. Muito bem. Qual seria então o procedimento correto para a distribuição dos animais nos tratamentos? Bom, o procedimento correto será separar os animais nos 2 subuniversos, tá? Separar os 15 machos e as 15 fêmeas. E nesse contexto, fazer sim a casualização, ou seja, o sorteio de machos entre todos os tratamentos e de fêmeas em todos os tratamentos, de forma separada, e não fazer o sorteio de todos juntos, tá? E dentro de cada um deles efetuar o sorteio dos animais para cada um dos 4 tratamentos desejados, tá? Logo existirão apenas 3 machos em cada tratamento, tá? Porque não há uma divisão inteira de 15 por 4, mas 12 há, né? Há divisão com números inteiros, então a gente pode colocar 3 machos em todos os tratamentos. Esses machos serão sorteados, sobrarão 2, esses não serão utilizados, ok? E 2 fêmeas, tá? Porque nós temos 9, não há divisão de números inteiros de 9 por 4, mas 9 é mais 8 por 4 há. Então a gente pode colocar 3 machos e 2 fêmeas, os machos sorteados aleatoriamente e as fêmeas sorteadas aleatoriamente, tá? Então assim sobrarão 2 machos e sobrará uma fêmea. Esses não serão utilizados. Assim a gente garante não só o princípio da uniformidade amostral, mas também o da casualização. Tá? Dessa forma, cada grupo experimental, embora sem uniformidade amostral, o ideal que seria que tivessem 3 machos e 3 fêmeas, tá? Será composto de 5 animais. Fato este que possibilitará retirar da análise estatística o efeito de sexo. Aqui a gente equilibra as proporções. Aqui a gente tem como estimar, no conteúdo que a gente já começou a ver de análise de variância, o efeito de sexo, tá? Pois o sexo passa a ser um efeito igualmente distribuído em cada grupo experimental. Então, essa é a resposta. Não fizemos conta nenhuma, né? A gente ajudou apenas do raciocínio, da dedução, da lógica e do conhecimento dos princípios experimentais para resolver a questão.
Segunda questão. 3 métodos laboratoriais de avaliação do teor de aflatoxina, que é um metabólito do fungo, em vários produtos alimentares à base de milho, sabidamente contaminados, irão ser testados, certo? Sabe-se que cada produto tem a sua própria quantidade particular de aflatoxina, dependendo da sua história, da sua origem, do seu processamento, da forma de armazenamento e condições de crescimento fúngico. Dependendo do tipo de produto, há diferentes possibilidades de crescimento fúngico. Então, como distribuir os produtos em cada tratamento? Para contextualizar, né? A aflatoxina é um metabólito secretado pelos fungos do gênero Aspergillus, da família dos Aspergillus, tá certo? E essa toxina, tá, acaba por contaminar produtos à base de milho e causa uma série de problemas ao consumo humano também, tá? Então a proposta é que serão testados 3 métodos para a detecção mais sensível e mais acurada de aflatoxina, ok? Muito bem. Então, há uma particularidade. São diversos produtos à base de milho. A gente sabe que existe aí o milho em grão, tá? Milho para pipoca, tem o fubá, tem o flocão para fazer o cuscuz, tem o milho verde e diversos outros produtos à base de milho, né? Que servirão para fazer o teste do método de diagnóstico. Entretanto, a forma de processamento promove maior ou menor crescimento fúngico, consequentemente, maior ou menor eliminação de aflatoxina, ok? Então, como que a gente distribui os produtos assim, nesses 3 métodos de diagnóstico? Primeiro, sortear cada produto a um método pode usualmente reunir produtos com mais aflatoxina em um deles. Pode ser que o milho em grão, tá? O milho maduro em grão, tenha maior quantidade de aflatoxina do que o milho verde. Então, se a gente pegar somente sortear um dos produtos, colocar para o método A, outro produto para o método B, outro produto para o método C, a gente aí não garante que eles terão iguais condições de dosagem, tá? Sem falar que por esse método a gente esquece aqui um dos produtos, dos produtos possíveis, tá? Então, qual que seria a forma correta de distribuir os produtos? Primeiro, como um produto alimentar, normalmente os produtos alimentares eles podem ser alicotados, né? Eles podem ser subdivididos, seja ele pulverulento, né, ou não. Então, é possível que eu possa pegar pequenas alíquotas dos produtos e distribuir em iguais quantidades em todos os tratamentos. Tá? Então é muito fácil pegar 5 gramas de milho em grão, 5 gramas de fubá, 5 gramas de flocão, 5 gramas de milho verde e testá-los todos no método A. Da mesma forma, a gente pegaria os mesmos contingentes amostrais e destinaria ao método B. E, não diferente, a gente poderia pegar as mesmas quantidades de cada produto no método C. Tá? Então, nesse caso, como todos estão sendo testados com a mesma quantidade de todos os produtos, a gente elimina, né? A gente diminui aquele efeito de tipo de produto. Então, nesse caso, a diferença potencial entre os produtos, que traduz a diferença do meio, condições de crescimento fúngico e tal, não irá afetar a comparação de métodos, tá? A gente conseguiu colocar todos esses efeitos em todos os tratamentos, né? De modo que
se ele realmente atrapalhar, ele atrapalha todos. E o que a gente pode obter é a real eficácia do meio de detecção de aflatoxina, que são os tratamentos A, B e C, sem privilegiar e sem prejudicar nenhum deles, tá? E isso permite que a gente tenha a resposta correta e tome a decisão correta de qual é o melhor método a ser utilizado, ok? Então a resposta seria distribuir equitativamente, né, alíquotas de cada um dos produtos para testar os métodos de diagnóstico. Na terceira questão, ela diz o seguinte: 3 concentrações de um extrato vegetal conhecido, com reconhecido poder de ação sobre a proliferação celular, irão ser testadas sobre placas de cultura de tecido em metástase. Né? Para cada concentração, serão preparadas 5 placas obtidas de uma única cultura mãe. Critique esta preparação de amostras. Veja, contextualizando, né? Células em metástase, né? Células tumorais, elas têm um rápido crescimento mitótico, né? O que a diferencia das outras células normais, no processo de mitose normal. O processo é acelerado e o processo é desordenado e descontrolado, tá? Por isso que o tumor ele cresce tomando grandes proporções, prejudicando aí a saúde e pondo em risco a vida do paciente, tá? Então hoje todo mundo sabe que um dos principais desafios da biotecnologia é desenvolver medicamentos que ataquem com especificidade as células tumorais, tá certo? Então, normalmente as células, elas são obtidas do material, tá? Por meio de biópsia, elas são obtidas de material em metástase, tá? São cultivadas em plaquinhas e nessas placas a gente observa o crescimento dessas células. E o princípio desse método in vitro de experimento é usar, né, um controle, uma solução salina, um meio padrão, e testar drogas para verificar a eficácia no crescimento e na proliferação de células tumorais. Tá? Então aqui a gente observa que no placebo não haveria controle nenhum, as células se multiplicariam rapidamente, e aqui tem 2 drogas sendo testadas com diferentes ações sobre a proliferação de células cancerígenas, tá? Então, baseado nesse princípio, a gente tem essa questão onde o pesquisador quer testar extrato vegetal, né? Um dos grandes momentos que estamos vivendo é a fitoterapia, né? Onde estão se buscando princípios ou encontrados na natureza, né? Que têm ação conhecida, né? Que têm ação efetiva sobre um determinado procedimento. Então, nesse caso aqui, 3 concentrações de extrato vegetal, tá? Aqui nós temos 3 concentrações desse extrato, uma concentração baixa, uma concentração média, uma concentração alta. Sabidamente, esse extrato ele tem ação sobre a proliferação celular, ele inibe a proliferação celular. Entretanto, a gente quer encontrar a dosagem correta, tá? Sem ser de menos e sem ser de mais. Qual é a dosagem suficiente para para inibir de forma eficaz a proliferação celular, né? Então a ideia é que se teste aqui as concentrações, tá? E a gente verifique aí as taxas de crescimento, né? Concentração 1, tratamento 1, concentração baixa, concentração média, T2, e concentração alta, T3. Ok? Muito bem. Então, qual é a grande problemática, né? O pesquisador, ele pegou uma cultura mãe, ele pegou a biópsia de um tumor, né, de uma única cultura,
tá? E cultivou aí 5 placas para cada um dos tratamentos, concentração baixa, média e alta, tá? Então, a primeira questão é: critique a preparação, critique esta técnica de preparação de amostras. Aparentemente, a cultura é única, é uniforme, e ele aí preparou 5 placas, todas da mesma cultura, e foi testar. Aparentemente, não há nada de errado, porque a amostra é uniforme, é todas da mesma origem, né? Então, refletiria apenas a diferença nas concentrações. Entretanto, veja, embora o princípio da uniformidade esteja aparentemente sendo aplicado, outro princípio está sendo violado, que é o princípio da repetição experimental. Lembrando que quando pegamos uma amostra de sangue, de células, etc., e nós alicotamos essa amostra, tá? Nós não temos o que a gente chama de repetição experimental, nós temos réplicas, né? Que seriam apenas replicatas da mesma amostra, mas que não refletiria em variação individual naturalmente entre indivíduos, tá? Então, entende-se como variação entre repetições a variação entre indivíduos. Então, uma cultura mãe única, ela seria contada como unidade experimental, né? Essa que seria a unidade experimental. Então, quantas unidades experimentais? Qual seria o nosso N? Apenas uma. Nosso N seria 1, com 5 replicatas por tratamento. Então, não haveria repetições. Não há indivíduos nesse ensaio, e sim réplicas do mesmo indivíduo, o que subestimará o valor da instabilidade amostral, né? Instabilidade representada naturalmente pela variância, né? A gente está nesse momento, nós estamos entendendo que a variância é um elemento fundamental para a comparação de grupos experimentais, né? Nós estamos estudando nesse momento a análise de variância, tá? E a variância é fundamental. Como não há variação em indivíduos, não há variância, não tem como eu, aparentemente, né, na prática, ter diferença entre os tratamentos, tá? Então, qual que seria o procedimento, né? A crítica é essa: não há repetições, e sim réplicas. Não há o obedecimento do princípio de repetição de unidades experimentais. Então, no caso, como é que deveria ser realizado esse experimento? O procedimento correto seria obter várias culturas mães de diferentes origens, tá? O mesmo tumor, o mesmo câncer, digamos, câncer de pele ou câncer de mama, sendo que obtidos de culturas diferentes, de indivíduos diferentes, com origens diferentes, tá? O mesmo carcinoma de origens diferentes, certo? Então, digamos, 6 ou mais, e para cada uma delas, replicá-las em 3 placas, cada uma para um tratamento. Então, aqui eu teria 3 placas da cultura 1, 3 placas da cultura 2, da cultura 3, cultura 4, cultura 5, cultura 6. Culturas de origem diferente, tá? E aí, para cada uma dessas plaquinhas aqui, destinadas aos tratamentos, a gente aplicaria concentrações baixas, médias e altas, tá? Dessa forma, teríamos 6 condições de meio e 3 tratamentos aplicados sobre os indivíduos idênticos em réplicas, tá certo? Definindo uma situação equivalente à do exercício anterior. A gente aplicaria aí, nós teríamos aqui
a variação individual entre as culturas, tá? E teríamos a uniformidade porque todas estariam em condições de igualdade para cada um dos tratamentos. A comparação seria justa e aqui sim a diferença potencial refletiria a eficácia de cada uma das concentrações. Ok? Na quarta questão, temos a seguinte situação. Existem dois galpões, tá? Dois galpões com 10 boxes, né, baias cada uma, e 5 linhagens de frango de corte que serão testadas. Serão 5 linhagens que a gente quer ver qual é a mais eficiente em termos produtivos. Tá? Todos os frangos serão machos, tá? E nós temos uma questão de infraestrutura. Tá? Cada box seria uma unidade experimental. Tá? Ou seja, a unidade experimental frango, nós já explicamos que a unidade experimental não necessita ser o animal, mas enfim, um box desse contendo a média de 38 aves, tá? A gente pode colocar 50 aves em cada box desse aí, e dessas 50 a gente faz uma amostragem de 38 de cada box, faz o peso isolado dessas 38 aves e obtém aí a média. Então, aqui, para cada box, nós teríamos um peso médio, tá? De uma determinada linhagem que seria acomodada nos boxes, tá? Sendo que 3 boxes do segundo galpão, tá? 3 boxes do segundo galpão serão destinados a armazenamento de ração. Digamos que nessa fazenda não há uma casa para guardar ração, então, o fato é que ele resolveu guardar de forma segura, ambiente coberto, telado, protegido de outros animais, a ração que será destinada a essas aves, ok? Então, a gente já não tem a mesma quantidade de galpões disponíveis para acomodação das aves nos dois tratamentos, tá? E considerando que os galpões são prédios, edificações, cada um desses aqui é uma edificação diferente, pode ser que um esteja privilegiado em relação ao outro, né? Eles não são exatamente o mesmo prédio. Um está numa posição, outro está em outra posição. Um pode pegar mais vento, hipoteticamente, do que outro. Um pode estar mais em desvantagem em relação a rodovias que fazem barulho, estressam animais, etc. Tá? É... 3 boxes estão ocupados a ração que manterão as aves durante todo o ensaio. Como você distribuiria os tratamentos pelos boxes disponíveis nos dois galpões, de modo que todas as linhagens fossem igualmente influenciadas por ele? Veja. Então, há 10 boxes disponíveis num galpão e 7 em outro. Tá? Sempre designando a linhagem por sorteio, poderíamos ter 2 boxes por linhagem no primeiro, tá? E uma linhagem por box no segundo, de modo que a gente faria o sorteio. Nesse primeiro galpão vai a linhagem A, colocaria 50 aves da linhagem A aqui. No segundo box foi designado o sorteio a linhagem C, então 50 aves da linhagem C serão colocadas aqui. E a gente pode observar que todos os galpões contêm todas as linhagens A, B, C, D e E, tá? No primeiro galpão até 2 vezes, A, B, C, D e E, ok? E no segundo, ou seja, todas as linhagens estão presentes no galpão A. E no segundo galpão, faríamos o sorteio de uma linhagem por box, A, B, C, D e E. Então, teríamos todas as linhagens no primeiro galpão e todas as linhagens no segundo galpão. A gente não utilizaria 2 dos galpões, tá? Porque se a gente colocar mais uma linhagem aqui, a gente está colocando uma linhagem a mais, digamos a D, a gente está replicando a D num galpão que possivelmente apresenta uma diferença potencial.
tá? Então ficaria desequilibrado, teríamos mais galpão, mais da linhagem D aqui, certo? E não teríamos como controlar este fator numa análise de variância, tá? Onde 2 boxes ficarão vazios. Esses serão os boxes vazios, tá? Então, fazendo esse procedimento, as linhagens poderão ser comparadas entre si por terem sido criadas sob as mesmas condições, ainda que não tão uniformes, tá? No caso aqui, nós temos um efeito de galpão, mas com essa distribuição aqui, com todas as linhagens no primeiro galpão feitas aleatoriamente, por meio de sorteio, e uma linhagem por box no segundo galpão, ou seja, teríamos todas as linhagens também no segundo galpão, poderíamos controlar o efeito de galpão numa análise de variância. Tá? Há possibilidade de fazer esse tipo de controle obedecendo este procedimento. Ok? Quinta questão. A questãozinha de múltipla escolha, né? Mas com a justificativa. Qual das respostas abaixo é mais fácil de medir? Tá? Uma situação aqui para a gente raciocinar, já trazendo o âmbito veterinário. Qual dessas respostas é mais fácil de medir mais difícil, perdão, e portanto mais sujeita a um erro experimental? Justifique. Situação 1. Tempo de consolidação de fratura experimental de fêmur. Fêmur, que é o osso que liga a perna à coxa, né? A coxa é o osso da coxa, tá? Dos animais que foram fraturados experimentalmente. Tá? Avaliada subjetivamente em chapas radiográficas a cada 3 dias, ou seja, a gente realizou a fratura experimental e tirou-se no momento da fratura e a cada 3 dias a gente vai vendo o tempo em que essa fratura leva para ser completamente reduzida, ou seja, para que ela seja completamente, para que o osso consiga ser completamente consolidado, tá? Após a fratura. Então nós tiraremos raio-x desse animal a cada 3 dias e faria avaliação visual e subjetiva do analisador que está observando, tá? 3. Situação B. O nível de cortisol sérico em fêmeas caprinas no dia seguinte à manifestação do cio, tá? Na manifestação do cio. Ou seja, há a possibilidade de fazer o controle do ciclo estral e após a manifestação do cio, no dia seguinte, esses animais seriam submetidos à punção venosa e o sangue seria utilizado para dosagens de cortisol sérico, tá? Como sempre foi avaliado no mesmo período e as fêmeas, elas dentro do mesmo período apresentam quadros semelhantes, tá? Há a possibilidade de fazer essa avaliação, tá? E a segunda situação, a terceira situação seria a espessura de toucinho em machos suínos castrados abatidos aos 180 dias de idade, ou seja, todos os animais serão machos, todos eles serão castrados e serão abatidos aos 180 dias de idade. Tá? Então é possível fazer a mensuração da espessura de toucinho, tá? Por meio de um paquímetro, ou ainda utilizando outros meios aqui como ultrassonografia, tá? Então, há a possibilidade de fazer, com instrumentação precisa, a espessura de toucinho de suínos machos castrados. Então, assim, qual que seria a resposta mais difícil de se medir? Né? Qual a variável mais difícil de se medir? Tá? Então, dentre todas elas, como todas são utilizadas instrumentação, tá?
Mas a avaliação de cortisol sérico e espessura de tocinhos, elas utilizam maquinário, né, de alta precisão que acaba independendo da subjetividade humana, né? Ou seja, os níveis de cortisol que estão ali, medidos por ou eletroquimiluminescência, ou radioimunissaio, ou ELISA, independe do que o pesquisador acha. Ela vai dar o resultado com alta precisão e aquele resultado é o que é. Tá? Espessura de tocinho da mesma forma, podemos fazer com paquímetro, né? E o paquímetro ele tem a sua medida que independe do que o pesquisador acha. Já a avaliação subjetiva de chapas de radiografia, elas apresentam, incute muito da subjetividade. Tá? Então, sem dúvida alguma, é o tempo de consolidação da fratura, pois o espaçamento entre as avaliações radiográficas permite de um erro de até 3 dias na determinação daquele tempo. E ainda tem isso, não só a subjetividade do pesquisador que está olhando, se em um dos animais a consolidação completa ocorrer no espaço entre o sexto e o nono dia, por exemplo, demora muito mais, mas só exemplificando, do sexto ao nono dia, foi no sétimo, no oitavo ou no próprio nono dia? Em qual dia que aconteceu essa consolidação completa? A gente não tem como saber. A gente só pode dizer que foi no espaço entre 6 e 9. Não temos a data correta, não temos o tempo preciso. Então é muito mais difícil obter nesse tipo de experimentação. Então outras formas são mais indicadas. Uma delas é fazer radiografia também, mas entretanto verificando com um espaçamento de tempo menor. Tá? Ajudaria, mas ainda assim incute na subjetividade de uma consolidação completa. Sexta questão. Qual das alternativas abaixo é a melhor maneira de se medir a natimortalidade em suínos? E justifique. Primeiro, verificar o número de leitões nascidos mortos em relação ao número total de leitões nascidos para cada fêmea matriz dentro de um mesmo manejo. Tá? Ou seja, a natimortalidade percentual é verificada pelo número de leitões nascidos mortos, tá? Pelo número de leitões nascidos total. Multiplicamos isso para obter um valor percentual. Tudo bem. Então, a gente pode fazer esse índice para cada uma das fêmeas, tá? A gente pode fazer esse índice para cada uma das fêmeas e fazer a mesma coisa em relação ao anterior, mas considerando conjuntamente um grupo de fêmeas matrizes todas sob o mesmo manejo. Ao invés da gente pegar um animal natimorto por fêmea, pegaríamos todos os natimortos por um grupo de fêmeas. Por que isso? A explicação é matemática. Ó. Considerando que o tamanho da leitegada pode alcançar até 16 leitões, tá? Então aqui nós botamos uma condição hipotética de 16 leitões por fêmea, né? Então aqui tem 16, aqui tem 32 e aqui tem 48 leitões, tá? Um leitão por fêmea, ou seja, um leitão sobre os 16 que nascem vivos, corresponde a 6,25%. Tá? Então, dizer que um leitão é responsável, né, por 6% de toda a natimortalidade de uma propriedade é um pouco superestimado. Tá? Ou seja, considerando que o tamanho da leitegada pode chegar a 16 leitões, qualquer percentagem advinda desse contingente não reflete um valor confiável. Tá? Se você chega e diz que uma propriedade tem 6,25% de natimortalidade, tá?
É um índice elevado para os padrões comerciais, tá? Com base em um animal apenas. Já em uma avaliação conjunta de, por exemplo, 3 matrizes com 48 leitões, se eu pego 3 matrizes aqui e tenho 48 leitões, né? Cada leitão representa 2,8%. Isso é uma estimativa mais condizente com a realidade, né? E, portanto, a percentagem total de natimortalidade seria mais realística e com menos variação entre grupos, tá? Ou seja, se a gente quiser realizar a natimortalidade por fêmea, a gente teria um valor superestimado. Já se eu pego a cada 3 fêmeas a natimortalidade, um animal representa 2%. Isso aí é mais condizente com a realidade que se observa nas granjas. Tá certo? Então, nesse caso, a resposta alternativa correta seria fazer em relação a um determinado grupo de fêmeas, né? Ah, qual a natimortalidade? Eu faço diversas. A minha unidade experimental seria leitegada de 3, 4 ou 5 fêmeas, tá? A natimortalidade por 3 matrizes, certo? Essa seria uma observação mais justa para se realizar, tá? Bom, na sétima questão, a Secretaria de Agricultura do Acre recebe diariamente amostras de sangue equino para o diagnóstico de anemia infecciosa equina. Em que situação experimental esses resultados se enquadrariam? Bom, vejamos. A anemia infecciosa equina, ela é uma doença infecciosa que é cosmopolita dos equinos, tá? E ela é causada por um RNA vírus do gênero lentivírus da família retrovírus, a família retroviridae. Significa que esse vírus ele tem como parentes nada mais nada menos do que artrite encefalite caprina, Maed visna, imunodeficiência felina, imunodeficiência bovina e a imunodeficiência humana, né? Síndrome da imunodeficiência humana adquirida, a AIDS, tá? Eles são todos da mesma família, né? Esse vírus, ele é transmitido por tabanídeos. Ele é transmitido por tabanídeos, ou seja, as mutucas, né? Ou seja, ele suga o sangue de um animal positivo e ao sugar o sangue de um outro animal negativo, ele acaba transmitindo o vírus, tá? E uma vez que o vírus é instalado no organismo, ele permanece a vida toda, assim como os outros lentivírus, tá? Mesmo quando não manifestar sintomas. É também conhecido como a febre dos pântanos, porque nas áreas pantanosas a população de insetos hematófagos, tá? Que são os vetores naturais da doença, é muito grande e os animais ficam expostos à contaminação. É uma doença essencialmente crônica, embora possa apresentar fases hiperaguda, aguda e subaguda, mas essencialmente é crônica. E a sintomatologia se caracteriza por episódios febris, perda de peso, debilidade progressiva, mucosas ictéricas, edema subcutâneos e anemia. Tá? Não é à toa que o nome é anemia infecciosa equina. Muito bem. Tá? Então, esse é o quadro geral. E é uma doença de notificação obrigatória, podendo levar ao isolamento da propriedade que contém o animal e o sacrifício dos animais positivados. Tá? Muito bem, então a secretaria, voltando à situação, a Secretaria de Agricultura do Acre recebe diariamente amostras de equinos para o diagnóstico da anemia infecciosa, falando de situações experimentais e não de princípios da experimentação, falando de situações experimentais. Em que situação em que situação experimental esses resultados se enquadrariam? Bom,
Voltando ao material das nossas aulas, a gente vê que esse estudo se enquadra na situação A, que é aquela onde o pesquisador não aciona tratamento algum, mas realiza um levantamento, né, de dados em um universo disponível, tá? Em um universo disponível e verifica a ocorrência de determinada resposta ou como uma resposta estaria associada a outras, então existentes no mesmo universo. Ou seja, o universo da Secretaria do Acre deve receber amostras de algumas propriedades do Acre, tá? E ela se refere a um levantamento onde um resultado pré-definido, que é o diagnóstico positivo da anemia infecciosa, é pesquisado em um número total de casos recebidos. Se ela recebe 100 amostras de sangue, o número positivo de casos seria um percentual em relação a essas 100 amostras, tá? Então, a percentagem obtida definirá a frequência de casos positivos entre as amostras recebidas pela Secretaria de Agricultura, mas não a prevalência daquela anemia no estado, porque a prevalência demanda uma amostragem substancialmente maior, tá? E estrategicamente colhida, né? Para que se determine a prevalência da anemia infecciosa equina no estado do Acre inteiro. Então, teríamos que pegar tantas amostras de sangue em determinadas regiões ou províncias daquele estado e de diversas outras províncias daquele estado para que a gente diga a prevalência do estado em si, tá? Então, a situação experimental é a onde não há aplicação de tratamentos, né? Não há tratamento A, tratamento B, tratamento C, tá? Apenas um levantamento de informações sem aplicação de tratamento nenhum. É uma situação experimental, tá? Muito semelhante àquela que foi vista na aula em relação à linfadenite caseosa dos caprinos, dos ovinos, tá? Oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: a mensuração de uma resposta nem sempre é feita através de uma única medida. A gente já viu isso também, tá? Nem sempre é feita através de uma única medida. Exemplo, a gente pode pegar um animal e pesar o animal. Essa é a resposta. Tudo bem, essa é uma medida naquele momento crucial, tá? Mas outras situações demandam outros tipos de medidas para compor uma unidade experimental, né? Exemplo, a área parenquimatosa intercelular em um tecido animal é uma delas, tá? Qual a sugestão de medir adequadamente? Veja bem, quando a gente vai lidar com variáveis histológicas, né, a gente faz aí um preparado, uma lâmina, leva ao microscópio e faz as aferições ou contabilidades em relação àquele tecido ou àquela situação que se deseja verificar, né? Ou seja, em um preparado histológico, levamos ao microscópio, fazemos as nossas mensurações ou contagens e aí um a leitura é feita sobre um campo, né? Um campo daquele tecido. Entretanto, o procedimento correto seria avaliar diversos campos daquele tecido para obter uma resposta média, tá? Ou seja, a área parenquimatosa intercelular será avaliada em campos, onde cada bolinha dessa será representativa de um campo visual naquele momento, tá? Então seriam contabilizados estrategicamente diversos campos daquele material, obtendo-se uma resposta média, tá? Obtendo-se uma resposta média de N campos que se deseja contar, tá? Entretanto, a medida pode ser amistosamente diminuída, ao invés de contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55 campos nessa lâmina,
A gente pode fazer pequenas amostragens, uma amostragem substancialmente menor, se a gente verificar que a variação, se a variação da nossa variável, né, entre os campos for muito pequena. Se ela for pequena e a gente observa que isso é um padrão da nossa resposta, nós não temos a necessidade de contar todos os campos, mas podemos fazer a contabilização de uma quantidade substancialmente menor. Tá? Refletiria também numa possibilidade de obter resposta com igual precisão se a instabilidade, se a variação entre os campos for pequena. Tá? Ou seja, se a variação for desordenada, será necessário definir um número ideal de campos amostrados por lâmina e representar a unidade experimental pela média daqueles campos. Tá? E assim a gente tem que, naquela determinada amostra estudada, temos uma média de tantas células infectadas, tantas células tumorais, ou então uma espessura de lúmen, um diâmetro de lúmen aumentado ou diminuído, etc. Dependendo do que se for ver nas lâminas amostrais, tá? Então, o procedimento correto seria contar diversos campos e estimar uma média representativa da variável naquela lâmina, tá? Nona questão, tá? Até agora não fizemos contas, nem cálculos, nem nada. Na nona questão, ela diz o seguinte: medir a infestação de eumintos pela contagem de ovos de fezes do hospedeiro necessita de uma boa técnica experimental para caracterizar da melhor maneira possível cada animal hospedeiro, tá? Se ele está muito ou pouco infectado. Qual das técnicas abaixo parece a mais adequada e justifica a sua escolha? Tá? Então vamos aqui. Na primeira situação, bom, o fato é que o animal ele defeca, né, diariamente, tá? E dependendo da manifestação, as amostras de fezes podem ter quantidades diferentes dos ovos de euminto. Então, como estimar a real infecção se a gente escolher apenas um dia como terça-feira? Terça-feira aqui tinha pouquíssima quantidade de ovos de euminto. Então, a gente pode dizer que o animal está pouco parasitado, o que não é a realidade. A gente teria que fazer uma amostragem estratégica para saber o real grau de infecção dos animais, tá? Então, temos que escolher as situações. A primeira situação seria colher fezes diariamente, tá, na semana, colher fezes diariamente na semana, todos os dias, analisar separadamente, ou seja, eu colho e faço a contagem de ovos, colho no domingo, na segunda, e em cada dia desses eu faço a contagem de ovos e tiro uma média semanal, tá? Para analisar separadamente e tirar a média, tudo bem? Esse é um dos procedimentos. Situação B. Colher as fezes diariamente na semana, misturá-las e fazer um homogenado, ou seja, fazer um pool dessas amostras e fazer uma única análise, tá? Fazer uma única análise, tá? A gente pegaria essas quantidades amostrais, misturaria todas elas e teria uma observação por semana, tá? Situação C. Colher fezes 3 vezes por dia e considerar cada uma delas uma repetição, ou seja, amostra 1, amostra 2, amostra 3, tá? E aí pegar cada uma delas, considerar como uma repetição experimental, tá? E fazer a avaliação aqui, a contagem dos ovos. Ou colher 3 vezes por semana, misturá-las, homogeneizá-las, fazer o pool e fazer uma única análise, tá? Qual que seria o método mais apropriado? Aqui eu não estou dizendo que tem certos e errados, teria que ser o mais adequado, tá? Então vamos ver.
Os procedimentos A e B apontariam resultados idênticos, embora o primeiro seja mais laborioso. Isso aqui é uma coisa que a gente observa. Se colhe-se fezes diariamente para analisar separadamente e tirar uma média, essa média vai ser muito semelhante ao procedimento B, de colher fezes diariamente na semana, misturá-las e fazer uma única análise. Tá? Os resultados seriam praticamente o mesmo, equivalente. Tá? Embora o primeiro seja mais laborioso. Por que laborioso? Por que mais trabalhoso? Porque eu teria que fazer colheita de fezes diariamente e teria que processar essas amostras diariamente. Todo dia eu estaria sentado no microscópio contando os ovos de ominto, né? Se eu fizer isso com 10 animais, eu teria que repetir esse procedimento aí 70 vezes, tá? Quando, na verdade, se eu pegar as amostras e misturá-las e fazer só 7 análises, eu obteria um resultado, assim, semelhante, tá? Vamos analisar mais. O procedimento C utiliza réplicas, porque lembrem que eu estou falando de um mesmo animal e eu colhi 3 vezes por semana. Eu não posso considerar como uma repetição, uma observação de um animal e as fezes da segunda, a observação de um animal e as fezes da quarta de outro animal. Isso não faz sentido. Então, nós, mais uma vez, é a mesma crítica do exemplo do tumor, nós não estamos trabalhando aqui com repetições. Nessa situação C seriam réplicas, tá? Obtidas do mesmo animal, ignorando-se o tempo. Embora a variação seja grande, a utilização desses resultados como repetições viola o princípio básico da experimentação. A crítica do método C é essa, tá? E já a técnica D apontará resultados equivalentes a A e B, só que com mais economia de trabalho e manipulação, tá? Ou seja, se eu pegar diariamente, fazer a avaliação diária, obter a média, se eu colher as fezes diariamente, fazer o pool e fazer uma única análise por animal obteria um resultado semelhante, como a gente já discutiu anteriormente. Entretanto, a técnica D, de colher 3 vezes por semana e fazer o pool, apontará um resultante ainda bastante semelhante à da técnica da técnica B, né? Entretanto, com mais economia. A gente não precisa colher todo dia, tá? A gente pode colher segunda, quarta e sexta, né? 3 dias na semana, é menos consumidor de tempo, de reagentes e de trabalho pessoal, tá? Então essa prática seria mais adequada, a técnica B, justamente pela economia de tempo e de recursos. Não que a A e a B estivessem erradas, não. Eu falei aqui que não há questões erradas aqui. Você deve escolher a questão D pela praticidade e igualdade de precisão dos resultados. Tá? Então, essa seria a mais adequada para realizar o experimento. A única que está realmente errada é considerar cada réplica como uma repetição. Tá? Questão 10, 10ª questão. Quando uma resposta de fluxo continuado, né, é medida, quando a resposta é medida de fluxo continuado, o animal pode ser reutilizado para testar vários tratamentos ou várias situações, né? Como esta particularidade contribui para uma comparação mais fidedigna entre os grupos experimentais. Em relação às comparações obtidas em respostas transversais, onde aquela medida é obtida no animal e um outro tratamento medido, a mesma resposta medida, só que de outro tratamento, é obtida em outro animal, ou de outro tempo em outro animal.
Bom, fazendo uma recordação aqui. Medidas de fluxo continuado, respostas de fluxo continuado, as medidas repetidas, tá? Elas, como algum exemplo, vamos caracterizar aqui com 2 exemplos, tá? O tempo de anestesia em cães, tá? E aí a gente vai verificar a frequência a frequência cardíaca ao longo do tempo anestesiado. Ou a gente anestesia o cãozinho e mede aí com 15 minutos, com 30 minutos, com 45 minutos e 60 minutos a frequência cardíaca dos animais. Tá? A resposta é a mesma, frequência cardíaca. Os tempos variam, mas o indivíduo sendo medido é o mesmo. Tá? Ou seja, eu não estou medindo aqui um cão A em 15 minutos, um cão B em 30 minutos. Tudo. Todas essas medidas são obtidas no mesmo indivíduo. Né? Isso é uma resposta de fluxo continuado. Ou seja, o mesmo animal está sendo utilizado para testar tempos ou tratamentos diferentes. Ele é reutilizado para testar condições diferentes. Tá? Uma outra situação é medir a produção leiteira em vacas, ou seja, a vaca aqui teve seu bezerrinho, então ela vai iniciar aquele pico de produção leiteira. Então a gente vai medindo a produção de leite em cada tempo, e a gente observa que até 5 dias a gente obtém aí uma boa produção de leite, com 180 dias essa produção já não é mais tão elevada, e 270 dias a produção diminui, né? De modo que a gente observa aqui o que a gente chama de curva de lactação, né? Após a aparição, a produção de leite aumenta até determinado ponto e ela vai gradativamente sendo diminuída. Professor, para que a gente faz essas medições? Para comparar raças, para comparar manejos, para comparar rações, né? Manejo de ordenha, manejo de produção de leite, onde a gente pode testar um manejo A, um manejo B e um manejo C. Né? A gente pode testar 3 manejos e medir na mesma vaca aqui, ó, a mesma vaca a produção de leite, e a gente verificar as diferenças entre elas. O manejo C, verificar as diferenças entre os tempos nessas vacas. Essas são respostas de fluxo continuado, pois são medidas nos mesmos animais. Tá? Onde os tratamentos aqui seria o tempo, e no modelo misto a gente compararia aqui outras coisas em relação a isso. Tá? Muito bem. A resposta seria assim: quando utilizamos o mesmo animal para testar todos os tratamentos, ao final do ensaio, cada tratamento será avaliado sob as mesmas condições idênticas. Né? Ou seja, é sempre o mesmo animal. Aqui nós estamos comparando 30 minutos com 15 minutos, mas tendo como unidade experimental o mesmo animal. Então a variabilidade ela diminui muito, porque todas as características genéticas, biológicas, fisiológicas é intrínseca do animal. Tá? E o nosso tratamento está sendo medido eliminando praticamente aquelas situações. Nós precisamos de repetições, nós precisamos de outros animais para obter valores médios. Só que os tratamentos sendo aplicados, diferentes tratamentos aplicados no mesmo animal, permite uma variabilidade individual muito menor, né? Então, na resposta transversal, ou seja, aquela onde eu utilizo um animal para 15 minutos, por exemplo, e outro animal para 30 minutos, cada tratamento congrega um grupo de animais que supostamente são idênticos, ou seja, eles não são idênticos, eles são os mais semelhantes possíveis, mas sempre haverá a variação individual. Mas sempre que isso não for verdade, a variação deles observada terá um reflexo na resposta, né? Média do tratamento e, em consequência, diminuirá a eficiência na comparação de suas médias. Então, a resposta é justamente essa. Como que respostas de fluxo continuado ela pode contribuir para o experimento? Porque respostas medidas, diferentes tratamentos medidos no mesmo animal, permite aí
uma comparação mais fidedigna devido à menor variabilidade individual. Esses dados agora que eu vou apresentar, eles se referem às questões 11 a 15. Então, são 5 questões referentes a esses dados aí. Então, observe. A digestibilidade in vitro de 2 forrageiras tropicais, né, forrageira, né, planta que serve de alimento, né, para herbívoros, né, para ruminantes, no caso, obtidas em locais diferentes dos respectivos pastos, foram, em percentual, seguinte: nós temos o capim de Araguá, de 69%, 72%, 66,8% e assim sucessivamente. E da braquiária, de 78%, 75% e tarará, tarará, tarará. Tá? Antes de fazer os procedimentos de comparação, a gente pode organizar a nossa vida já fazendo um sumário de estatística descritiva, de elementos importantes para a estatística, para a comparação de médias, tá? Então, um conjunto de observações importantes, né? Elementos importantes é calcular o R para cada um, né? Ou seja, o número de repetições que temos para o capim-jaraguá e para a braquiária. O somatório separado de cada um dos capins, tá? O somatório das variações, o somatório de cada observação ao quadrado, tá? E a média de cada uma delas, bem como o seu respectivo desvio padrão e variância, pode ser obtida também, tá? Então a gente vai fazer esse resuminho aqui agora, é só a gente contar. Quantas observações nós temos para o capim-jaraguá? Nós temos 7 observações e para a braquiária nós temos 8 observações. O somatório das observações de digestibilidade para o capim-jaraguá é de 482,1 e da braquiária de 594,9. Tá? Fazendo o somatório ao quadrado das observações, o somatório das observações ao quadrado, desculpe, seria de 33.272,33, né? E da braquiária, 44.303,19. As médias seriam de 68,87 para o capim-jaraguá e de 74,36%. A pergunta é, né? Temos várias perguntas ali à frente. Vamos só terminar aqui. O desvio padrão do capim-jaraguá é de 3,4% e a da braquiária de 3,05%. Tá? Com esse nosso quadrinho resumo, eu vou levar só esse nosso quadrinho resumo adiante. Né? As nossas observações brutas ficaram para trás, tá? Na 11ª questão, ele pede para comparar a digestibilidade média, comparar as médias de digestibilidade entre as 2 forrageiras. E a gente viu isso na aula de comparação de grupos experimentais, né? Então vamos lá, vamos fazer. Para isso, a gente vai precisar estimar a variância mais provável desse nosso ensaio, que é a variância do ensaio. Aqui nós temos a variância do capim-jaraguá, nós temos a variância da braquiária. E se nós não considerarmos os dados separadamente, nós teremos aqui, para 15 observações, uma variância global. Tá? Ah, professor, essa variância global? Não, essa variância é a variância global, levando em considerações possíveis diferenças entre capim e jaraguá. Nós queremos uma variância do ensaio, uma variância que seja representativa tanto para o capim de jaraguá quanto para a braquiária, que eu possa utilizá-la para os dois. E a gente já viu isso, que a gente faz através do somatório das variâncias médias de cada um. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o somatório dos desvios ao quadrado para o capim-jaraguá, dividido pelo seu grau de liberdade, veja, o R do jaraguá menos 1, mais o somatório dos desvios da braquiária ao quadrado, dividido pelo R, pelo número de observações que tem na braquiária.
que são aqui diferentes, tá? Então vejam, a variância do ensaio, a gente depurando isso tudo aqui, a gente pode fazer como somatório de x ao quadrado menos o somatório de x ao quadrado sobre o número de repetições sobre os seus graus de liberdade, tá? Fazendo o somatório com os mesmos constituintes da braquiária. Então, fazendo esse nosso quadro resumo, é só literalmente sair substituindo na fórmula e resolvendo. Então, o somatório das observações quadradas do capim-jaraguá seria esse daqui, ó, 33.270,33, a gente coloca aqui e vai montando, 33.272,33 menos o somatório de x, né, somatório das observações do Jaraguá, 482 ao quadrado, dividido por 7, sobre 7 menos 1, que são os graus de liberdade, 7 menos 1. A mesma coisa faremos para a braquiária, 44.303,19 menos 594,9 ao quadrado sobre 8 dividido por 8 menos 1. Tudo isso, quando eles estão somados, tudo isso sobre a mesma situação fracional, tá? Resolvendo isso, teremos aqui duas situações. Vamos resolver primeiro parêntese, tá? Primeiro parêntese, o segundo parêntese, e depois faremos a soma do numerador, tá? E em seguida a soma do denominador. Teríamos aqui 134.303.531, tá? Sobre 13, tá? Lembrando que isso aqui passa a ser o grau de liberdade do ensaio. O grau de liberdade do ensaio é o denominador final disso daqui, tá? E aí nós temos uma variância, resolvendo isso daqui, de 10,3349. Essa é a variância do ensaio. E o desvio padrão do ensaio é de 3,2148. Professor, para que precisa do desvio padrão? Lá na frente nós vamos usar, tá? Eu vou deixá-la logo aí anotada. Porque o desvio padrão, como é que você sabe, professor? O desvio padrão do ensaio geral? O desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância. E a variância geral do ensaio é de 10,3349. Ok, então nós fizemos o primeiro passo, que foi obter a variância representativa do ensaio, a variância mais provável de todo o ensaio, tá? Para comparação. Anotei meus dados aqui. E agora nós vamos comparar os grupos, finalmente vamos comparar os grupos. E para comparação, a gente pode utilizar um intervalo de confiança para a diferença das médias de grupos independentes, né? Que a gente já viu que é a média de um determinado tratamento, menos a média de outro, mais ou menos o valor de T para o grau de liberdade o grau de liberdade do ensaio e a probabilidade de erro tipo 1 escolhida pelo pesquisador, tá? Que multiplica aqui, no caso, a raiz quadrada da variância do ensaio sobre o R de cada tratamento. Mais uma vez, é só fazer substituições, tá? Para isso, né, essa é uma das formas, tá? Faz o intervalo de confiança para a diferença das médias. A gente faz o intervalo de confiança para a diferença das médias e verifica se verifica se o zero está presente dentro desse intervalo. Se o zero está presente dentro desse intervalo, não há diferença entre os tratamentos. Se o zero estiver fora do intervalo, a gente considera que há diferença entre os tratamentos. Ou podemos fazer uma alternativa que é realizar o teste T calculado. O T não pareado, mas o T para grupos independentes, que na verdade seria a diferença entre as médias que divide essa segunda etapa aqui, tá? É só isso. É realmente fazer substituições na fórmula. Fazendo o teste T calculado,
a gente verifica, a premissa é, se o T calculado para a diferença de dois tratamentos é maior ou menor do que o T tabelado, né? Do que o T tabelado para os graus de liberdade do ensaio, no nosso caso 13, e a probabilidade de erro estimada. Né? É olhar o valor tabelado. Se o nosso T calculado for maior que o tabelado, o valor crítico tabelado, aí sim teríamos uma diferença significativa. Se for menor, aí ele é estatisticamente similar. Tá? Então, fazendo aqui, pelo método do teste T calculado, é só substituir. Eu pego a diferença, eu pego a média do capim-jaraguá, diminuo da média da braquiária. Não, a gente não vai se preocupar nesse momento se der um valor negativo, tá? Porque a gente vai observar em termos de T o valor modular, tá certo? Dividido pela variância geral do ensaio que a gente calculou no slide anterior, que é de 10,3349, dividido por 7, que é relativo ao capim-jaraguá, ou dividido por 8, né, somado pela mesma variância dividido por 8, que é relativa à braquiária. Resolvendo isso daqui, teremos menos 5,49 dividido por 1,6638, tá? E o nosso valor de T calculado para a diferença entre capim-jaraguá e braquiária é de menos 3,299, certo? Então, nós temos aqui que o nosso valor, a gente vai comparar os grupos, né? A gente obteve o T calculado aqui, que a gente obteve o T calculado, que é de menos 3,99, e a gente vai olhar nos valores críticos de T, se é maior ou menor. Então, aqui nós temos 13 graus de liberdade, né? Que seriam 6 graus do jaraguá mais 7 do braquiária, que daria 6 mais 7 igual a 13, tá? E aqui a gente veria em termos das probabilidades que realmente nos interessam, a nível de 5% de probabilidade de erro, a nível de 1% e a nível de 0,1%. Tá? E a gente observa que o nosso T calculado é maior do que o T tabelado a 5%, é maior do que a 1%, mas não é maior do que a 0,1%. Então, nós só podemos falar até 99% de certeza ou 1% de chance de estar errado, tá? Que as digestibilidades são diferentes. Então, como o valor de T calculado é maior do que o valor de T tabelado, maior em módulo, tá, galera? Maior em valor absoluto, tá? A gente não vai observar aqui o sinal, tá? Porque como é bicaudal aqui, isso aqui serve para valores negativos. É só orientação, se ele está à direita ou se ele está à esquerda, tá? Em termos modulares, aqui no caso, o valor de T tabelado, o valor de T calculado é maior do que o valor de T tabelado para 13 graus de liberdade e a 5 e a 1% de probabilidade. Tá? Podemos afirmar que a digestibilidade da braquiária é estatisticamente superior ao do capim-jaraguá. Quando eu peço para redigir uma conclusão, essa é a conclusão que deve ser redigida, com os motivos, com os porquês delas serem diferentes. Tá? Muito bem? Vamos para a 12ª questão. Estamos quase terminando. Se outras 7 amostras de capim-jaraguá tivessem sido colhidas naquele mesmo pasto e na mesma época, qual seria o valor da digestibilidade in vitro média dessas amostras? Ou seja, ele pegou uma amostragem de um determinado tamanho e calculou o valor médio do capim-jaraguá. O valor médio do capim-jaraguá. Digamos que nesse mesmo pasto ele pegue outras 7 amostras
e ele quer ver qual seria o valor de digestibilidade in vitro dessas amostras. O valor médio, né? Entre quais valores possíveis a média dessa nova amostra de outras 7 frações de capim-jaraguá teríamos, né? Isso aqui é assunto do semestre passado. Coloquei para forçar uma revisão para vocês, tá certo? A gente vai utilizar o intervalo de confiança da média para o capim-jaraguá. E o intervalo de confiança da média é dado pela média amostral que a gente obteve, tá? Mais ou menos o T calculado para o R do capim-jaraguá, para os graus de liberdade do capim-jaraguá, R-1, ou seja, graus de liberdade do capim-jaraguá, e 5% de probabilidade, dividido pelo desvio padrão do capim-jaraguá, que nós colocamos bem aqui, dividido pelo seu R amostral. Tá? Então, resolvendo isso, nós vamos colocar a média do capim-jaraguá bem aqui. O valor de T, né, para 6, né, 7 menos 1, o valor para 7 menos 1, porque 7 é o tamanho, cadê? 7, se outras 7 amostras fossem colhidas. Então, esse aqui é o tamanho que ele quer. Então, vamos utilizar o T para 6 amostras, tá? Para 6 graus de liberdade, a 5%, que multiplica o desvio padrão do capim-jaraguá dividido por 7, que é o tamanho amostral que ele tem lá. Ok? Então, vejam. Nós teríamos aqui 68,87 mais ou menos 3,14. O intervalo de médias possíveis para essa nova amostra seria de 65, a média estaria entre 65,3, que a gente pega 68,87 menos 3,4, teríamos 3,14, que é 65,73, ou o máximo, até um máximo de 72,1. Esse é o intervalo de confiança para a média, né? Os valores possíveis estariam dentro desse intervalo. É o intervalo de confiança da média para o capim-jaraguá. Professor, mas se eu não tiver realizado, se eu não tiver o desvio padrão do capim-jaraguá, digamos que eu não tenha, o que é muito fácil de obter, é mais fácil obter isso, né? Como é que eu posso fazer? Eu também posso fazer uma estimativa menos precisa, tá? Com a variância das duas forrageiras. Digamos que eu tenho a variância das duas forrageiras e não tenho a variância individual delas, o que é meio contrassenso. Mas é aceitável. Tá? Você pega a média do capim-jaraguá e, nesse caso, vamos usar os graus de liberdade, o T, para 13 graus de liberdade, que é justamente o grau de liberdade do ensaio. Tá? E vamos utilizar o desvio padrão das duas forrageiras. O desvio padrão das duas forrageiras, lembra que a gente tirou a raiz quadrada da variância? E a gente obteve o desvio padrão do ensaio, o desvio padrão do ensaio, não das duas juntas e nem de cada uma separada. O desvio padrão do ensaio é de 3,2147. 3,2147. Tá? Dividido pela o R, que é o que ele quer. O R que é o que ele quer das 7 amostras. Então a gente já viu que as coisas começam a não concordar e ficar um pouco mais imprecisas, mas aqui nesse caso é aceitável. O que eu não posso pegar, professor, eu quero saber a futura média do capim-jaraguá, mas eu só tenho o desvio padrão da braquiária. Não serve. Aí não serve mesmo. Ou tem a influência do capim-jaraguá, ou você faz o que é preferível, utilizar o desvio padrão do próprio capim-jaraguá. Ok? Então aqui teríamos 2,160, tal, para resolver toda essa questão aqui, certo? Com o desvio padrão de ambos, tá? E a média do próprio capim-jaraguá. Resolvendo isso aqui, teríamos um novo intervalo que, honestamente, é até próximo, com mais imprecisão,
tá? É até próximo, com um pouquinho mais de imprecisão, tá? Mas é aceitável também. Preferencialmente, utilizando todas as informações do Jaraguá. Se não for possível, utiliza a do ensaio. Ok? Muito bem. Então, a resposta preferível é que fique entre 65,73 e 72,01. Esse é o intervalo de médias possíveis para uma nova amostra de 7, para uma nova média oriunda de outras 7 amostras de capim de Araguá. Tá? 13ª. Embora apenas 8 amostras tenham sido colhidas, né, no caso da braquiária, só foram 8 amostras colhidas, seria possível prognosticar entre quais valores de digestibilidade in situ da braquiária se situaria para cada amostra, para qualquer amostra ali obtida? Ou seja, aqui nós não estamos falando de média, aqui nós estamos falando de valores individuais. Então não é um intervalo de confiança da média, mas sim intervalo de respostas típicas, que não tem a mesma estrutura de fórmula que o intervalo de confiança da média. Quando nós falamos de intervalo de respostas típicas, nós estamos falando aqui, ó, da média da braquiária, mais ou menos 1,96. Esse 1,96, voltando no semestre passado na estatística, é o valor de Z, é o valor da distribuição normal padrão, quando queremos abrigar 95% das respostas individuais típicas. O valor de Z é 1,96. É só multiplicar pelo desvio padrão da amostra que a gente quer, né? Ou seja, quais são os possíveis valores para outras amostras que a gente pegue de braquiária? A gente espera obter valores dentro de que faixa de valores individuais? Não é média, de valores individuais. Pois bem, é só substituir a média da braquiária, tá? Mais ou menos 1,96, que vai multiplicar o desvio padrão da braquiária, tá? Que seria, no caso, desculpe, que seria no caso, aqui estava errada a ordem da animação, tá? Que seria 68,38 e no máximo 80,34. Qualquer valor fora desse intervalo, abaixo de 68,38 ou acima de 80,34, são considerados valores atípicos, tá? Mas a gente espera obter valores de digestibilidade entre esses dois valores limites, tá? 68,38 menor ou igual a qualquer valor possível, tá? Menor ou igual a 80,34. Tá? Também pode ser feito com o desvio padrão geral do ensaio? Pode também. A gente vai ver que há uma diferença mínima, os valores são próximos, tá? Utilizando não o desvio padrão da braquiária, mas o desvio padrão geral do ensaio, porque ele vai servir para os dois. A gente obtém até valores honestamente semelhantes, um pouco maior. É como se o intervalo de respostas típicas ficasse um pouco maior. Mas o mais preciso é utilizar a sua própria observação. Também é possível. Lembrando que na questão anterior nós estamos falando de intervalo de confiança da média e aqui estamos falando de intervalo de respostas individuais típicas. Penúltima questão. É uma questão aqui que deve ter quebrado muito a cabeça de vocês, mas é simples. Se houvesse mais uma forrageira sendo testada, tá? Com 10 repetições, uma diferença entre duas das 3 médias seria significativa a partir de que valor de T? Essa aí eu não sei qual foi o caminho que vocês levaram, mas provavelmente vocês complicaram muito mais do que a resposta é, tá? Veja, nós temos o capim Jaraguá
com 7 observações, nós temos a braquiária com 8 e nós temos uma terceira forrageira qualquer com 10 observações. Professor, mas nós não temos nenhum somatório, nós não temos informação nenhuma delas. Como é que a gente vai saber qual que vai ser o valor de diferença? Calma. Isso aqui nós estamos fazendo uma projeção com base em termos probabilísticos, com base na distribuição de T. O T não leva em consideração o grau de liberdade para comparação 2 a 2 do ensaio? Então, como é que eu obtenho os graus de liberdade do ensaio? Bom, os graus de liberdade do ensaio é igual ao grau de liberdade do capim-jaraguá, mais o grau de liberdade da braquiária, mais o grau de liberdade da terceira forrageira. Ou seja, qual é o grau de liberdade do capim-jaraguá? 7 menos 1, que dá 6. A da braquiária, 8 menos 1, que dá 7. E a da terceira forrageira são 10 menos 1, que dá 9. Somando 6 mais 7 mais 9, teremos 22 graus de liberdade, que no mínimo 5% de probabilidade teremos um valor tabelado de T. Teremos um valor tabelado de T. Leiam o título da tabela. Distribuição de T dos valores críticos de T segundo os graus de liberdade do erro e a probabilidade do erro tipo 1, bicaudal. Tá? Ou seja, a 22 graus de liberdade e 2,74, que seria o 5% de probabilidade, teríamos aqui um valor de T tabelado de 2,074. A pergunta não é qual é o valor de T calculado. Seria a partir de que valor de T, da distribuição T, é que teríamos uma diferença significativa, né? Ou seja, se o meu teste T calculado, considerando essa para a diferença da forrageira 3, de qualquer uma dessas forrageiras aqui, que levariam em consideração esses graus de liberdade, tá? Eu teria um valor de T calculado que seria maior ou menor do que 2,074. No mínimo a 5% de diferença. Então, a partir de que valor de T teríamos diferença significativa? Então, os graus de liberdade para o estudo dos 3 grupos seria de 22 graus de liberdade. Portanto, o valor crítico na tabela T de student para 22 graus de liberdade é 2,074. Ou seja, se meu teste T calculado for maior do que esse, haverá diferença significativa. Então, esse aqui é o valor crítico para um ensaio com 22 graus de liberdade e a 5% de probabilidade de erro. A partir dele, professor, e se for maior do que esse? Consequentemente, será maior. Se for maior do que o valor de T a 1%, continuará sendo maior do que o valor tabelado para 5%. Professor, isso for a 0,1%, continuará sendo maior do que o valor tabelado para 5%. Tá? Então, a resposta para essa questão é, a partir do valor de T de 2,074, é que teremos uma diferença significativa para a comparação de duas médias, tendo em consideração 22 graus de liberdade. Tá? Não precisava fazer aquela fórmula zona do T calculado, nem intervalo de confiança. Bastava observar os graus de liberdade. Por fim, última questão. Observe a diferença média entre as duas forrageiras citadas. Se um outro agrostologista fizesse a mesma pesquisa, inclusive com o mesmo número de repetições, entre que valores provavelmente ele obteria a diferença entre as referidas médias? Aqui ele não quer um intervalo de confiança da média do capim-jaraguá, nem quer um intervalo de confiança da média da braquiária, nem da forrageira 3, ele nem mencionou a forrageira 3. Aqui ele quer a diferença
ele quer o intervalo de confiança da diferença entre as médias, entre essas médias. Ou seja, quais os valores possíveis de diferença estariam contidos no novo ensaio, né? Se espera para o novo ensaio. Então é só fazer um intervalo de confiança a 95% para a diferença entre as duas médias. Esse intervalo de confiança será se você realizou a comparação das médias pelo intervalo de confiança, já está pronto. É só dizer que a diferença das médias será a média de A menos a média de B, mais ou menos o T para o grau de liberdade do ensaio e a probabilidade do erro. Tá? Vamos usar 5%, tá? 5%, que multiplica a raiz dessa expressão aqui. Essa expressão é a variância do ensaio sobre o R do grupo A e mais a variância do ensaio sobre o R do grupo B. Então, nesse caso, teríamos 68,87 menos 74,3 menos 5,49, mais ou menos o T dos graus de liberdade que a gente vai olhar daqui a pouco, e resolver essa expressão bem aqui, ó. T é 10,33, que é a variância obtida lá, dividido por 7, mais a variância obtida lá, dividido por 8. Tá? Resolvendo isso, teremos menos 9,44. O valor de T tabelado para 5% e 13 graus de liberdade é 2,160. Tá? Você olha na tabela de T, da distribuição T, tá certo? Para 13 graus de liberdade, bonitinho e tal. E aí, a gente resolve isso daqui e teremos um intervalo de confiança, tá? Um intervalo de confiança de menos 9,08. A diferença entre as médias do capim-jaraguá e a média da braquiária estariam dentro desse intervalo, que tem como valor máximo menos 1,90. Tá? Então, essa é a diferença, essa é o intervalo de confiança para a diferença média. Então, a média de um outro ensaio repetido, espera-se, nas mesmas condições, espera-se que a média desse novo ensaio esteja contida dentro desse intervalo. Né? Ou seja, a diferença entre elas no segundo ensaio poderia variar entre 1,09, né? 1,90 no caso aqui eu errei, e 9,08. Tá? E assim a gente encerra todas as questões dessa nossa primeira atividade. Ok, turma? E aí, um forte abraço a todos. Aproveitem, estudem, refaçam, vejam o que vocês erraram e um bom abraço a todos vocês.